O Maia é o aplicador da agenda, como eu digo lá no Sul, é o guardião da agenda. E o Rio Grande do Sul hoje há uma rebelião dos servidores públicos. Os professores não aguentam mais. Cidades que só tem uma escola, que nunca pararam na vida, agora pararam. A Polícia Civil, a Brigada Militar, que é como a gente chama a Polícia Militar no Rio Grande do Sul, também está mobilizada. Acaba a estabilidade e vira o coronelismo. Os dados da OCDE, nós somos o 26º país em número de servidores públicos para a população. Essa história que o Estado está inchado, que tem... É papo furado. Iniciamos nesse momento o nosso programa Conjuntura em Movimento. Hoje a nossa convidada é a minha camarada Bernadette Menezes, uma paraense da Gema, que praticamente virou uma gaúcha. É uma paraúcha. Uma paraúcha. E, Bernadette, hoje nós precisamos falar sobre a mobilização e a resistência dos trabalhadores. E você tem acompanhado esse debate, não só na Intersindical, mas no nosso partido, Partido Socialismo e Liberdade. E nós sabemos que nós precisamos nos mobilizar nesse momento. E o Estado do Rio Grande do Sul está tendo grandes mobilizações, professores, você está me falando, até os policiais estão se mobilizando. Sim. Quem implementa essa política, a gente fala muito do Bolsonaro, mas um dos partidos mais nefastos aos trabalhadores é o PSDB. No estado de São Paulo, a gente vê o que o João Dória tem feito aos trabalhadores, aos servidores públicos. Me parece que no Rio Grande do Sul é a mesma coisa e, apesar de ser um partido queridinho da mídia, mais social, mais humano, mas ele é tão mau quanto o partido do Bolsonaro. Que você falasse um pouco para a gente do Rio Grande do Sul e também do Brasil, porque nós estamos em reunião na Intersindical e nós estamos fortalecendo e preparando a nossa resistência, porque vamos ter que lutar bastante. Com certeza. Então, parece que agora a bola da vez são os servidores públicos em geral, né? Federal, estadual, municipal. Lá no Rio Grande do Sul, de fato, nós estamos enfrentando, né, o PSDB no estado e no município. Né? No estado e no município. No estado e no município. E o PSDB, não sei se você está acompanhando, eles estão tentando uma renovação, colocando jovens à frente, mas para aplicar as mesmas medidas, né, de arroxo, de ajuste, a mesma que no Congresso Nacional, né? Que falam-se muito de Bolsonaro, mas o Maia está garantindo a agenda lá no Congresso Nacional. Então, não adianta querer se aliar com o Maia. O Maia é o aplicador da agenda, como eu digo lá no Sul, é o guardião da agenda. Né? A agenda de tirar direitos, de tirar empregos, de atacar a classe trabalhadora em direitos que eram cláusulas pétreas na Constituição Federal, né? Direitos históricos que a classe trabalhadora conquistou no século passado, no início do século passado, né, Mané? Então, nós estamos numa situação muito difícil. Né? E no Sul também era assim. Tu imagina, além do PSDB ser governo e município da capital, né? No caso Porto Alegre, que sempre teve uma tradição de esquerda, o Estado, o Bolsonaro ganhou, né? O Sul foi um vexame, né? O Bolsonaro ganhou. E começa uma grande decepção, porque o Bolsonaro prometeu e não entregou, né? Não está cumprindo, ao contrário. Ele diz assim, tem que aprovar tal reforma para garantir emprego. Não garantiu emprego nenhum, só aumenta o desemprego, né? O desemprego, o subemprego, né? O que nós estamos vendo, a terceirização. Os direitos, né, Berna? Você falou, a aposentadoria. Sem nenhum direito, né? Nós estamos vendo que essa nova geração não vai ter nenhum direito que eu e tu tivemos, entende? Então é uma tristeza, porque não tem perspectiva. Né? A população que é demitida, né, das grandes fábricas, nós temos mais de... a nossa indústria encolheu a menos de 10%. Né? Esse encolhimento da indústria, né? E a nossa própria produção, ela é dependente, né? Os componentes, outro dia eu falava na universidade, por que a gente não fabrica? Nós temos tecnologia aqui dentro para fabricar placas, porque nós estamos devendo, a universidade só está aberta
porque houve um acordo para não cortar a energia. Nós estamos com liminar na justiça, tá? Para impedir que cortem a luz da universidade. Então a universidade está funcionando com liminar. Olha a situação que nós estamos. Aí eu disse, por que nós não fazemos com a UFRJ? O LER, quando esteve na UFRJ, cobriu todos os estacionamentos com placas fotovoltaicas para absorver energia e hoje a UFRJ vende energia, né? Não só paga a sua energia que consome, né? Garante a energia que consome, como vende. Aí o professor que tem uma pesquisa sobre isso na universidade disse, sim, mas os componentes são chineses. Gente, não é possível que a universidade ou a gente não possa produzir isso, né? Ou como os que eu brinco, os cataventos, né, dos parques eólicos, né? A universidade tem que produzir isso. Então, e eles têm plano para quê? Não privatizar a universidade como um todo, privatizar a produção da universidade, se apropriar dessa produção, né? Isso que é mais grave, né? E nós fomos o último país da América Latina a ter universidade, mané. Só em 1930. Teve que ter uma revolta, uma revolução, para que tivesse uma universidade nesse país, né? A Bolívia foi a segunda a ter universidade. A primeira foi a Argentina, em Córdoba, né? Então, quer dizer, nós estamos muito atrasados. Mesmo assim, o nosso povo é tão criativo, o nosso povo, graças à contribuição do povo negro que veio para cá e trouxe tecnologia, não trouxe só força de trabalho, trouxe tecnologia de exploração de minas, por exemplo, né? Hoje já se estuda isso, né? Os migrantes, né? O migrante italiano, alemães. Tu sabia que a indústria gaúcha era 60 e poucos % da indústria nacional era gaúcha em 1930? 1930. Depois do Vargas, que estimulou a indústria em São Paulo e Rio de Janeiro, aí ela passou a 30 e pouco %. Então, ou seja, acho que um gaúcho tirou o monopólio dos gaúchos na indústria. Mas isso se deve aos alemães, ao peso dos alemães no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul hoje há uma rebelião dos servidores públicos, né? Uma rebelião, né? Os professores não aguentam mais, né? A educação no Rio Grande do Sul sempre foi a primeira do país. Ela vem descendo ladeira abaixo. Eu digo que graças ao esforço de diversos governos que passaram pelo Rio Grande do Sul, que vem detonando com a educação, as escolas, as condições. Mesmo assim, os professores seguram na unha, sem salário, né? Eles se cotizam para pagar ônibus de colegas, entende? Então, estava numa situação extrema. Tem um post nas redes sociais que eu acho que traduz assim brilhantemente a situação dos professores no Rio Grande do Sul. Diz assim, Leite, né, que é o nome do governador, Leite vai cortar, né, os salários dos professores que não forem trabalhar. E os que forem trabalhar também. Então, quer dizer, está cortado o salário, está parcelado. Aí ele manda os professores pedirem empréstimo no Banrisul, que é o banco local que a gente ainda mantém porque ficou preso na Constituição. Então, surgiu um movimento que é fortíssimo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Cidades que só tem uma escola, que nunca pararam na vida, agora pararam. Tem rebelião. Ontem tiveram um trancamento de rodovia. 2 partidos já abandonaram a base do governo, dizendo que não votam nesse projeto, que arrebenta a carreira dos professores. Então, quer dizer, há uma verdadeira rebelião hoje no Rio Grande do Sul. Entraram os servidores estaduais, a maior greve dos servidores estaduais, a Polícia Civil fez manifestação, a Brigada Militar, que é como a gente chama a Polícia Militar no Rio Grande do Sul, né, a Brigada Militar, então também está mobilizada. Então, nós federais, por exemplo, as universidades pararam 2 dias semana passada, e um dos dias nós fomos em solidariedade aos professores, porque se os professores ganham, nós ganhamos também, porque o governo federal quer mexer na nossa carreira também, quer mexer nos nossos direitos. Então, quer aumentar as horas de trabalho para nós, ou reduzir as horas com redução de salário. Então, são todas medidas para arrebentar a classe trabalhadora. Nesse sentido, né, nós queremos dizer que dinheiro tem, né? O Rio Grande do Sul aumentou em 4 bilhões no primeiro quadrimestre em relação ao ano passado, né? Tem dinheiro da sonegação, quase 10 bilhões de sonegação, né? De isenções e etc. Assim como o governo federal também, que pode emitir dinheiro, pode pegar dinheiro da reserva para criar emprego, para garantir serviços públicos para a população.
infelizmente isso não acontece. Companheira Berna, eu gostaria que você tenha acompanhado muito o debate no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, que você falasse um pouco sobre esse projeto de lei de fim da estabilidade dos servidores públicos e quais os efeitos já imediatos dessa emenda 95, principalmente no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, que você tem acompanhado, que você fizesse um comentário sobre esses projetos de lei. Tá certo. Primeiro sobre a estabilidade, porque eu acho que os servidores públicos acabam sendo defensivos na defesa da estabilidade. A estabilidade nós tínhamos, né? Antes de 64, inclusive dos trabalhadores da iniciativa privada. Nós tínhamos, a cada 10 anos, o trabalhador adquiria estabilidade. Né? Aí então, teve o fundo de garantia. Claro, né? Na ditadura retirou a estabilidade, né? Uma concessão para os empresários e criou o fundo de garantia, né? Que não é nenhuma garantia, é o dinheiro nosso mesmo que está lá, né? Agora nem os patrões contribuem. Então, a estabilidade ela foi criada, não como um direito do servidor público. Ela foi criada, né? O serviço público foi organizado no mundo a partir do Napoleão II, né? Não o primeiro, o sobrinho, né? Por isso que os nomes são cargos todos, carreira, né? Cargo, todos são criados a partir da estrutura militar, né? E ele criou a independência do Estado, da igreja, né? E essa independência partia de que os governantes não podiam interferir diretamente nos serviços públicos. A estabilidade, depois que nós adquirimos, né, ela vem para defender os serviços públicos, não para ser um direito do servidor. Por quê? Digamos, eu trabalho na universidade. Se tiver alguma irregularidade, eu posso brigar contra o meu chefe imediato, contra o reitor, porque eu sou acolhido pela lei. Eu estou ali, o meu patrão não é o meu chefe, não é o reitor, não é o ministro da Educação, nem o presidente da República. O meu patrão é o povo brasileiro que contribui. Aquele trabalhador, quando compra um chinelo, uma sandália havaiana, uma caixa de fósforo, um cigarro, ou até 1 litro de cachaça, que é caríssimo o imposto, né, sobre o litro de cachaça, ele está pagando imposto que paga o meu salário, o do reitor, o do ministro e do presidente da República. Então, esse é o meu patrão. O servidor público tem como patrão o povo brasileiro, tá? Que muitas vezes, a maioria das vezes, esse trabalhador sequer vai ter um filho na universidade. Então, a nossa função social é muito importante. Então, o que eles querem fazer com o fim da estabilidade? É o seguinte, tu pegas e acaba a estabilidade e vira o coronelismo. Eu viro prefeita, governadora ou presidente da República, tiro todo mundo que estava ali e ponho os do meu partido, os meus cupincha, né? Eu indico. Chega outro partido, tira e põe outro. Essa instabilidade no serviço público não serve. Imagina um grupo de pesquisa. Sabe quantos anos leva para formar um grupo de pesquisa na universidade, Mané? 10 anos. 8 anos para formar um grupo de pesquisa. Então, como é que a cada 4 anos tiver que mudar, entende, formar outro grupo de pesquisa, não vai aprofundar e ajudar na pesquisa Brasil. Então, esse é um primeiro princípio que o povo brasileiro tem que defender. A estabilidade não é nenhuma mamata, a estabilidade não é nenhum direito do servidor público. Ele é um direito seu, do povo, de que o serviço público vai estar sendo prestado, não a serviço de Bolsonaro, para de Lula, todos, né? mas para todos, entende? Segundo elemento, a questão da PEC 95. Vai arrebentar os serviços públicos. Eles mesmos já se deram conta, mas eles querem fazer pequenas modificações e não suspender. No início eles estavam em dúvida, estavam divididos. Um setor queria, não, tem que suspender essa PEC. Não dá, né? Porque eles sabem que é ingovernável o Brasil, os estados e os municípios. Tem município entregando a chave, dizem é impossível governar. Nós estamos chegando no limite, entende? Não porque tem muito servidor público, nós somos, pelos dados da OCDE, nós somos o 26º país em número de servidores públicos para a população. Essa história que o Estado está inchado, que tem... É papo furado, entende? Estados Unidos, França, Bélgica, todo mundo, entende? Portugal, todos têm mais servidores públicos do que nós.
Então, ou seja, isso é papo furado, entende? De que tem muito servidor público. Segundo, de que gasta demais, que ultrapassa a folha. Nós, servidores federais, estão abaixo do índice da lei de responsabilidade fiscal, entende? A gente nem ameaça a lei de responsabilidade fiscal. Então, eles criaram outra para ir achatando, porque eles já achataram com a lei de responsabilidade fiscal, agora eles querem achatar mais. Então, quer dizer, eles já cortaram, não fazem concurso, não fazem nada. Então, acaba... Quem é atingido? Você, trabalhador. Você, povo brasileiro, que paga pesados impostos, porque o rico não paga. Ontem, não sei se tu viste, anteontem, saiu no Valor Econômico, um caderno sobre os super ricos, que as empresas, como Ferrari, como de perfumes importados, tudo estão voltando para o Brasil, porque tem uma clientela aqui que é super rica, entende? Consome iate, consome helicóptero, lanchas e etc. Ou seja, artigos de luxo, né? E apartamentos agora e casas novamente super luxuosas. Esse mercado cresceu. Então, como é que nós estamos em crise? Então, dinheiro tem. O problema é para onde está indo. Está indo para os grandes, não está indo para o pequeno. Como lá no Rio Grande do Sul. Berna, eu gostaria que você falasse um pouco sobre um projeto de defesa do nosso país, um projeto onde a gente entende que a saúde é um direito de todos, a educação é um direito de todos, que o Brasil, por ser hoje a oitava economia do mundo, tem condições de fornecer isso aos seus cidadãos, à sua população. Agora, não se discute isso de uma maneira séria para combater as desigualdades. Nós precisamos debater projeto. Nós, e você tem liderado essa luta aqui junto conosco na Intersindical, esse projeto tem que ser defendido na rua, mas com mobilização, com organização e com política, com os partidos políticos tendo projeto. Que você falasse um pouco para a gente sobre essa defesa do nosso país e dos nossos direitos. Olha, esse país, nosso país, tem condições, diferentes de todos da América Latina, tem condições de ser independente, de avançar na tecnologia. Nós temos uma universidade, como eu te falei, que era mais atrasada, mas, por exemplo, ela deu um salto de qualidade por causa da riqueza que eu te disse, do nosso povo brasileiro, né? Tem uma capacidade, é incrível, a vinda para a universidade das cotas enriqueceu a universidade. As pessoas dizem, é um direito dos negros terem cota na universidade. Não, é um direito da sociedade brasileira ter o seu povo dentro da universidade, porque senão nós não refletimos a sociedade, né? Para te dar um exemplo, os gringos lá, as irmãs do petróleo lá, que norte-americanas, diziam que nós íamos levar 20 anos para extrair o pré-sal. Nós levamos 5 anos. A tecnologia elaborada dentro das universidades brasileiras. Quando veio o surto da Zika, da dengue, chikungunya, né? Foram buscar lá nas universidades do norte e lá na Fiocruz, né? A vacina para aquilo, porque já tinha pesquisa de 20, 30 anos atrás sobre isso, sobre doenças tropicais, entende? Então, pesquisa acumulada, os laboratórios internacionais vieram atrás da gente, entende? Então, ou seja, nós temos pesquisa de ponta, nós criamos a indústria, tá? A Embraer, que era a joia da coroa, era uma empresa que fabricava, vendida, né, vendida para Boeing. Os aviões da Boeing caem, da Embraer não caem, meu amigo. Por favor, vamos falar sério aqui, entende? Nós fizemos aviões de médio porte, que é a área da aeronáutica que mais cresce, tá? E aí vem a Boeing e entregam para a Boeing isso. Então, ou seja, nós temos possibilidade de ter um projeto no futuro. O povo tem que fazer política, ir para a rua, escolher. Votaram no Bolsonaro achando que ia mudar, tá? Até perdoo vocês. Não mudou nada, mas agora não perdoa se não ir para a rua para derrubar esse governo e impor um projeto de país para a maioria do povo e não para esses super ricos que sequer pagam imposto no país. Nós agradecemos nesse momento o nosso debate, agradecemos a presença da companheira Bernadette Menezes e continuamos aqui na Intersindical lutando pelos nossos direitos e lutando, inclusive, para que o nosso país, todos nós, tenhamos dignidade.